Olá pessoal, nesse vídeo, continuando a revisão de Python, vamos falar das estruturas de controle, né? Basicamente a estrutura do if then else, né? Do for e do while, né? Que tem em todas as linguagens de programação, no Python também tem. Nós vamos mostrar então como é que isso funciona aqui. Então, o primeiro passo, sempre entrando pelo Python, vou entrar usando o Anaconda Navigator, né? A gente já criou o ambiente ali no Anaconda Navigator, um ambiente que a gente chamou de Python, e ali fica um ambiente onde ficam todas as bibliotecas que a gente vai usar. E isso isola de outros projetos. Então, cada projeto que você fizer, você não tem o risco de repente, instalar uma biblioteca, desconfigurar uma biblioteca que já existe, né? Você já tem o seu ambiente próprio. Então, você, se der algum problema em algumas dessas bibliotecas, você já vai saber qual é a biblioteca problemática. Então, aqui eu vou entrar no meu ambiente Python, que foi o ambiente que a gente havia criado, e vamos trabalhar, então, com os dois programas que a gente tem usado, que é o Jupyter Lab. O Jupyter Lab é exatamente para fazer as instalações das bibliotecas que forem necessárias, tá? E o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook, que é onde eu vou escrever meus programas. O Jupyter Notebook ele permite a execução linha a linha, né? E a gente tem como opção também escrever no PyCharm, mas por enquanto a gente vai ficar usando o Jupyter Notebook. A gente criou uma pasta aqui no diretório principal, que se chama Udemy, né? Então vamos criar nosso arquivo, né? Sobre estruturas de controle, New Notebook. Primeira coisa que você faz quando entra é colocar o nome certo, né? Então vamos renomear, dar um rename aí para controle. E aí vamos testar nossas estruturas de controle. Bom, a primeira estrutura mais simples, que é o if, né? Vamos imaginar aqui o que poderia ser, então, uma estrutura simples com if no Python, né? Então, vamos imaginar um programa que eu peça a nota de um aluno. Então, nota é igual a uma variável de entrada, digite a nota. Então, ele vai aparecer uma caixa de texto, onde ele vai pedir a nota. E ele vai passar isso para a variável nota. Se nota maior ou igual a 9, eu boto 2 pontos. Esses 2 pontos é fundamental. Para a pessoa que não está muito acostumada, ela vai esquecer esses 2 pontos, né? Então, print aprovado. Parabéns. Parabéns, aprovado. Fecha. Elif, eu vou dar uma outra sequência. Poderia encerrar aqui, né? Mas eu vou dar outras sequências de notas. E se a nota for maior que igual a 7? Quer dizer que, então, se for maior ou igual a 9, vai imprimir parabéns aprovado. Se não for menor, se for menor que 9, ele vai continuar nesse if, nessa estrutura do if. Aí ele vai bater no elif, nota maior que 7, novamente, 2 pontos. Print. Aí vamos colocar aí. Vamos colocar uma diferença aqui. Esse aqui eu vou colocar aprovado, parabéns. E o outro eu vou colocar aprovado sem parabéns, tá? Aprovado. Vamos seguir aqui. Vamos colocar mais um elif. Elif. Nota maior ou igual a 5. Print. Recuperação. Caso seja menor que 5, reprovado. Então, veja, se a nota é maior que 9, vai dar parabéns. Não é maior que 9, é menor que 9.
Então, vai. A nota é maior que 7? Aprovado. Então, o aprovado seria entre 7 e 9. Não é maior que 7. Continua na estrutura. É maior que 5? Então, recuperação. Recuperação vai ser se estiver entre 5 e 7. Se não for maior que 5, é menor que 5, reprovado. Tá? Então, vamos botar isso aqui para rodar. Você vê que abre a caixa de texto, digita a nota, vamos supor, nota 10. Nota 10, ele dá uma mensagem aqui, ó. Eu não posso ter maior ou igual entre instâncias de uma string e de um int. Por quê? Porque quando eu dei esse input aqui, ele está me recuperando uma string. Então, eu tenho que converter isso para um tipo numérico. Vou escolher float, por exemplo. Tipo numérico pode ser int, pode ser float, vou converter para float. Agora sim, a nota é um número. Eu posso ficar comparando nota maior que 9, nota maior que 7, nota maior que 5. Vamos seguir novamente. Vamos que deu nota 10. Parabéns, nota 10. Vou executar novamente. Vamos supor que deu nota 6, por exemplo. Nota 6 vai cair na recuperação. Por quê? A nota é maior que 9? Não. Então, ELIF. Nota maior que 7? Não. ELIF. Nota maior que 5? Que é 6. É maior que 5. Print a recuperação. Então, essa é a estrutura do if ELIF e o else. Tá? Eu posso também fazer aqui umas combinações, tá? Posso fazer também umas combinações, que é, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa do tipo assim, ó, if. Primeiro vamos ver quanto é que está valendo a nota aqui. A nota, ele vai reter o último valor da nota, né? Quanto é que está valendo nota aqui? Print nota. Está valendo 6. Eu posso fazer um teste assim, ó, if, aí parênteses, nota for maior que igual a 9, ou maior ou igual a 7. End. Nota menor ou igual a 9, está entre 7 e 9, né? Então, eu vou colocar aprovado. Print aprovado. Bom, a nota é 6, não caiu no intervalo. Vamos mexer aqui, ó. Se for maior ou igual a 5 e 9, aí entra. Aí entrou. Tá? Então, eu posso colocar mais de um teste aqui. Eu posso também colocar valor igual, por exemplo. Se nota for igual a 6, print aprovado. Tá? Ou se nota for diferente de 6, aí já não entra. Porque nota diferente de 6, não. Nota é igual a 6. E nota igual a 9, já não vai atender a condição. Tá? Então, eu tenho maior igual, tenho maior, menor, são os operadores booleanos. E tenho também o igual, igual e diferente. Então, você vê que existe uma diferença entre o x igual a 3, é um comando de atribuição. Eu estou dando x igual a 3. Agora, quando eu faço x igual a 3, eu estou testando se x é igual a 3. Isso aqui é um operador booleano. X igual a 3 provavelmente vai dar true. Né? Aqui, x igual a 3, eu estou atribuindo um valor à variável x. X igual a 3, eu estou dando um operador booleano. X diferente de 3, na verdade vai dar falso, porque x é igual a 3. Tá? Então, essa é a minha condição do operador if. Tá? Bom, o que mais a gente pode falar do if? Podemos também usar um pouco aqui de uma lista, tá? Usando uma lista. Imagina uma lista que seja assim, ó. X é uma lista
que tem os valores 1, 3, 4, 2, tá? E o y por exemplo, seja a soma de todos esses valores. Então, soma de x. Ele vai pegar e vai somar 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 2, 10. If y maior que 5, 2 pontos, print, soma maior que 5, tá? Então, bom, o y vai dar maior que 5? Vai, porque soma vai dar 10. Qual é o valor que deu? Posso botar aqui, ó, soma maior que 5, a soma é igual a 10, tá? Segunda estrutura é a estrutura do for, tá? Então, como é que é a estrutura do for? A estrutura do for ele vai varrer um conjunto, tá? Por exemplo, nós temos aí a nossa lista x, que é 1, 3, 4, 2. Eu posso varrer essa lista da seguinte maneira: for x in, ou x não, i em x. Dois pontos. Print i. O que ele vai fazer aqui? Quando eu faço for i em x, eu vou pegar a minha variável x, que é uma lista, que tem 1, 3, 4, 2. Eu vou pegar um elemento de cada vez dessa lista e vou atribuir ele a i. E vou rodar esse laço dentro do for. O laço dentro do for é tudo que tiver na mesma indentação, tá? Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, isso aqui está na mesma indentação. Posso ter, por exemplo, outra variável, k igual a 9, por exemplo. Sei lá. Ele vai rodar k igual a 9, print igual a i. Se eu colocar aqui para fora da indentação, aqui, c igual a 10, esse c igual a 10 não vai rodar no laço do for. O for vai rodar for i igual a em x, dois pontos, k igual a 9, print igual a i. Aí ele vai passar para o próximo valor da lista. Vai atribuir ele ao i. Depois faz k igual a 9, print igual a i. Aí passa para o próximo valor da lista. E vai varrer todos os elementos da lista. Então, essa minha estrutura é a minha estrutura de um for, tá? Eu tenho uma outra maneira de fazer também para varrer, fazer essa varredura. Eu poderia fazer assim. For i em range 10. Esse range 10 é como se ele estivesse me dando uma lista de valores em sequência, tá? Vamos ver o que ele vai imprimir aqui. Por exemplo, print i. O que ele vai fazer? Ele vai pegar range 10, ele vai gerar uma lista de 0 até 9. Sempre diminui 1. Esse 10 no final vai virar, o último elemento é o 9. E ele vai varrer e vai executar esse for. Então, ele está varrendo um de cada vez. Eu poderia também trabalhar com esse range de uma outra maneira. Por exemplo, poderia ter for i em range 2 até 10. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai novamente variar esse range, só que o range agora, como eu estou especificando dois valores, ele vai começar no 2 e ele vai até o 9, sempre menos 1 no final. Ó, tá faltando 2 pontos. Essas estruturas sempre tem que ter 2 pontos no final.
Então, aqui o range é a mesma coisa que o anterior, eu só tenho um número. Então, ele já sabe que esse aqui é o número final. Quando tem dois números, ele sabe que o primeiro é o número inicial e o último, segundo número, é o número final, menos 1. Por quê? Porque sempre começa, o indexador começa de 0, tá? Então, esse aqui começa 10, vai ser menos 1. Isso é sempre uma confusão. Esse último, ele sempre diminui 1. E tem uma outra maneira também que eu posso querer varrer um. Então, veja, eu posso colocar, para eu colocar um contador indo de 1 até 10, eu teria de colocar for i in range 2 até 11, para eu ter esse i varrendo de, de 1 até 10, né? Então, vamos de 1 até 10. Eu teria de 1 até 11. Aí eu vou ter esse i varrendo, ó, novamente esqueci os dois pontos aqui. Ele vai varrer de 1 até 10, tá? Faço do range de 1 até 11. E se eu quisesse um range decrescente, né? For e in range, aí eu inverto os números. Ele vai ser de 10 até 1. Só que eu vou ter que dizer para ele, ó, o incremento agora é menos 1. Ele vai saber com esse menos 1 que ele vai ter que ir diminuindo. Vamos ver como é que vai ficar? Ele começa do 10, foi o primeiro número, 10. Ele vai fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sempre decrescendo 1. E o número final, novamente, sempre diminui 1. Sempre tem essa coisa de diminuir 1 no último número. Sempre tem essa coisa, tá? Vamos supor que eu quisesse pular de 2 em 2. Tá? Eu quero pular de 2 em 2. Aí o passo, você colocaria aqui, ó, decrescendo de 2 em 2. Então, vai começar do 10, cai 2. 8, 6, 4, 2. Tá? Essa é a estrutura do for. Vamos fazer um for que vai varrer as letras de uma string, por exemplo. Vamos supor que eu tenha a minha string S, que é Olá Mundo. Então, eu vou varrer, eu preciso contar quantos caracteres tem essa string. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, que ele vai ir em range. Esse range, ele vai começar do 1 e ele vai até o tamanho da string. Tá? Vou imprimir SI. O que ele vai imprimir aqui? Ele vai começar imprimindo do primeiro caractere. Então, o primeiro i é o i igual a 0. Quando coloca, por exemplo, quando você coloca range 10, por exemplo, você botou lá range 10, quem é o primeiro índice que aparece? Né? Range 10, primeiro índice é o índice 0, tá? Então, você colocou range do comprimento da string. A string tem quanto? Olá, mundo. O-L-A espaço M-U-N-D-O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 caracteres. Então, ele vai de 0 até 8. O indexador i vai de 0 até 8. Então, vai ser do S0 até o S8. Ele vai varrer todas as letras. Então, quando faz essa estrutura aí, ele vai varrer todas as letras da sua palavra. Tá? Bom, essa é a minha estrutura do for, então. Bom, a outra estrutura que eu queria mostrar é a estrutura do while.
O while ele também vai ser bastante utilizado, tá? E ele vai ele é uma estrutura do tipo assim, ó, while, por exemplo, eu vou criar primeiro um flag, flag igual a true, tá? Então, while flag execute i é igual a i mais 1. Quando é que começa com i? I vai começar com 0. Então, eu vou começar com i com 0, minha flag está true. Eu vou fazer while flag, flag é true, ele vai entrar aqui dentro. Aí ele vai fazer i igual a i mais 1. Então, i vai estar valendo 1. If i maior que 5, vai chegar um ponto que i vai ser maior que 5, né? Porque eu estou incrementando, né? Eu vou fazer flag igual a false. E aí eu saio desse while aqui, ó. Eu vou dar fim. E eu vou mandar imprimir a variável i, tá? Então, como ficaria esse true não foi definido, porque você vê que tem que ser true maiúsculo aqui, né? True e false. Você vê que o Jupyter Notepad, ele coloca em verdinho quando é uma palavra reservada. Olha, o while, o if, o true, o false. Aí você tem certeza que ele é uma palavra reconhecida por ele. O true minúsculo não é reconhecido por ele. Bom, então nós temos no final i igual a 6. Como é que ficou essa estrutura? I começou valendo 0, o flag era true. Aí ficou i igual a i mais 1. Então, o i passa a valer 1. If i maior que 5, não, não é. Então, ele vai voltar para a estrutura do while. While flag, flag continua valendo true. I igual a i mais 1. O i está valendo 1, i igual a i mais 1 vai valer 2. Vou novamente passar para essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui só vai sair para flag igual a false quando o i for igual a 6. Quando o i for igual a 6, vai ficar flag false. Aí ele vai voltar para o meu while. While flag false, ele vai sair do while. Então, por isso que no print, ele está imprimindo aqui o fim e o valor como sendo 6, né? Bom, então, essas estruturas de controle que eu queria mostrar, do if, né? Do for e a do while. Então, é isso. Muito obrigado, então.